Neste vídeo, iremos tratar sobre as funções essenciais da Justiça. As funções essenciais da Justiça são compostas por todas aquelas atividades profissionais públicas ou privadas, sem as quais o Poder Judiciário não pode funcionar ou funcionará muito mal. O legislador elencou entre essas atividades o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Para entender a atuação destes entes, é preciso compreender o que seja capacidade postulatória na tutela de direitos. Todo aquele que objetiva ingressar em juízo para pleitear algo ao Estado precisa de um advogado ou defensor público, salvo situações excepcionais que o dispensam. O Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indispensáveis. Assim, o Ministério Público compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nos termos da Constituição, são princípios do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. No que se refere ao princípio da unidade, a divisão existente nos ministérios públicos é apenas funcional, pois se constitui em uma única instituição entre os ministérios públicos, quer seja no ambiente federal, quer seja no ambiente estadual, distrital ou territórios, e não existe hierarquia. De acordo com um princípio da indivisibilidade, dentro de cada Ministério Público existe a unidade e a indivisibilidade que estruturam a instituição, que significa que os promotores de justiça não se vinculam aos processos, podendo ser substituídos. Assim, quem atua nos processos é a instituição e não a pessoa do promotor ou procurador. No princípio da independência funcional, o Ministério Público é o órgão independente que não se submete a qualquer outro órgão ou poder. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República. Dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução, a destituição do Procurador-Geral da República, antes desse prazo, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta do Senado Federal. Os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre os integrantes da carreira para a escolha de seu promotor-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Os procuradores-gerais do Estado, do Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação de maioria absoluta do Poder Legislativo. O Ministério Público possui autonomia funcional e autonomia administrativa. Asseguram-se aos membros do Ministério Público as mesmas garantias conferidas aos magistrados, que é a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Além disso, sujeitam-se também às seguintes vedações: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, porcentagens ou custas processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo de magistério, exercer atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvada as exceções previstas em lei. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
as funções institucionais do Ministério Público está disposto no artigo 129 da Constituição Federal. Assim são as funções: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para os fins da intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedado a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A Advocacia Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. O Advogado-Geral da União é nomeado livremente pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. É importante pontuar que na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma da lei do artigo 5º, inciso 74, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É isso, pessoal. Terminamos o assunto de Direito Constitucional 1. Aguardo vocês no próximo vídeo, em que iniciaremos a matéria de Direito Processual 2. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.